Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live. Então, minha gente, hoje quarta-feira, 26 de outubro, né? E eu quero falar sobre restauração, sobre como recomeçar uma relação, né? É possível recomeçar uma relação depois de uma traição, depois de uma agressão, depois de uma separação? Olá, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Então, minha gente, vamos falar sobre recomeço? Eu amo recomeço. Quem me acompanha no Clareia Club sabe que toda segunda-feira pra mim é dia de comemorar, né? A gente comemora segunda-feira por quê? Porque é um dia de recomeço, tá? E a questão é, né, eu recebi uma questão lá de alguém que é premium, tá? Que tem o acesso a um WhatsApp. Alana, primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, mimosa. Então, né, temos live todos os dias, de segunda a sexta, às 13 horas. E hoje eu tô aqui pra responder uma questão de quem é premium, tá? Quem é premium tem um WhatsApp lá onde que me envia a sua questão. E a pessoa diz o seguinte, tá? Tati, fui traída. E ele se arrependeu, ok? O amo, tá? Mas fazíamos tudo errado. A live, né? A super live que eu fiz na segunda-feira, né? Os 5 pilares pra uma vida amorosa, saudável, né? E duradoura. A pessoa disse que na live ela teve consciência de que fazia tudo errado no relacionamento dela, tá? Olha isso. Então, minha gente, a questão é, preciso traçar uma estratégia para voltarmos e recomeçarmos, tá? Então, vamos lá. Natália, seja bem-vinda, mimosa. Adoro suas postagens, primeira vez aqui, a Jaque também. Então, minha gente, a questão é como recomeçar depois de uma quebra? Porque, como eu digo, a separação, a agressão, né, a traição, gente, é uma fratura no relacionamento. Entendam isto. É uma fratura no relacionamento. Fazendo uma analogia, é como se a gente fraturasse um braço, fraturasse uma perna, tá entendendo? Fraturasse mesmo, sabe? Um osso do corpo, fazendo uma analogia fisiológica em relação àquilo que acontece com a nossa alma quando a gente é traído ou traída, quando a gente trai. Tá? E uma fratura, minha gente, não leva 24 horas pra sarar. Não leva um mês pra sarar. A fratura, muitas vezes, a gente tem que ficar meses, né? Com aquele gesso, meio que imobilizado ali, até a coisa voltar pro lugar, para depois fazer uma fisioterapia, para recuperar os movimentos. Assim, vocês têm que entender um recomeço após uma separação, uma agressão, uma traição, tá? É uma fratura. Às vezes a gente não tem essa percepção, tá, de que a gente depende de um elemento chamado tempo, tá, para as coisas voltarem a funcionar. Mas também só o tempo não cura nada, tá? Precisa fazer o tratamento adequado. Então eu quero aqui, né, ajudar essa pessoa que é premium a restaurar o relacionamento dela. Porque, olha só, ela foi traída, o cara se arrependeu, o marido se arrependeu, ela o ama, ela reconheceu que faziam tudo errado, tá entendendo? Mas ela precisa agora de uma estratégia para recomeçar, para voltar. Então, minha gente, em primeiro lugar, traição é um sintoma, tá? É sintoma de falta de saúde na relação. E aqui eu quero dar um corte. Tu tem que entender, né, quem é culpado e quem é responsável. Porque a traição, né, tem muita gente que é traída, que é traído e se culpa. Isso é um grandíssimo erro, tá? Porque, olha só, culpado é quem puxa o gatilho. Presta atenção nisso daqui, tá? Culpado é quem, puxa o gatilho. Este é o culpado, ok? Mas, veja bem, tu pode não ser a culpada deste evento, óbvio que não, caso tu seja, né, a vítima, caso tu tenha sido traída ou traído, tu não é o culpado, mas deixa eu te contar, tu tem sim uma parte em responsabilidade. Por quê? Pela tua desatenção, tá? Porque a traição ou a agressão, propriamente, física, verbal, tá? Ou a separação, ela é um sintoma. Sintoma de quê? De que não tem saúde na relação, tá? Por isso que eu trouxe lá os 5 pilares, né, pra ter um relacionamento saudável e duradouro. Porque se a gente negligencia aquelas coisas, nosso relacionamento ele vai morrendo, tá? Então, gente, em primeiro lugar, é entender o que é responsabilidade e o que é culpa. Se tu tá te culpando por ter sido traída, esquece isso, mas isso é nóia, tá entendendo? Isso é uma neurose, uma grande neurose, tá? Tem nada que tu tenha feito que te gere culpa. Na verdade, tu tem uma responsabilidade. Olha, eu tava desatenta, sabe? Eu não percebi que coisas que eu deveria ter percebido. Sim, tá? Então, às vezes a pessoa é ingênua ou às vezes a pessoa é negligente. Pode ter sido ingênua, ou tu pode ter sido negligente, ou tu pode ter sido, inclusive, as duas coisas, tá? Agora, saiba diferenciar culpa e responsabilidade, né? Pra tu não cair nesse lugar de peso. Temos o perdão, o recomeço e a correção, necessariamente, tá?
para haver perdão, a pessoa precisa se arrepender. Então, ou seja, quem agrediu, quem traiu, precisa mostrar uma certa disposição, né, ao arrependimento e à correção. Porque senão não adianta tu estar com o teu coraçãozinho aberto a perdoar a pessoa, tá? Se ela não se arrependeu. Não existe, né? A restauração, ela só é possível quando o outro se arrepende, quando o outro demonstra disposição de correção e de melhoramento, tá? Então é o caso desta minha aluna aqui. Ela disse: Tati, eu fui traída, mas ele se arrependeu e ele está tentando retomar. Eu só não sei bem como fazer isso, né? Como agir diante desse cenário. Então veja bem, para haver perdão e restauração, precisa haver sim um arrependimento da parte de quem traiu, de quem agrediu, de quem, né, fez aquilo ali. Então, gente, depois do perdão, tem que haver o recomeço, mas também tem que haver a correção. Porque o recomeço, por si só, ele não basta, gente. Vocês sabem disso. Recomeçar fazendo as mesmas coisas, recomeçar tendo os mesmos comportamentos, vai levar ao quê? Ao mesmo erro, tá? Ao mesmo erro. Então, claro que precisa haver uma correção. Relacionamento, gente, exige uma manutenção. Botem isso na cabeça de vocês. Relacionamento exige manutenção. Para sempre, não é algo temporário. Eu vou investir um pouco de tempo aqui, né? Um pouco de amor, um pouco de coisa, e depois estou livre disso. Não, minha gente, não, a gente nunca, né? A manutenção, ela é contínua e precisa acontecer sempre para não haver esse tipo de fratura, como eu disse no início, tá? A traição, a agressão, a separação, ela é uma fratura na relação. E aí a gente tem que ter um pouco de... Agora eu vou falar as ferramentas adequadas, né? Humildade e disposição, tá? Humildade, minha gente, porque assim, né, a soberba, ela nos afasta de qualquer possibilidade de restauração real e profunda, tá? Então tem que haver uma certa humildade de ambas as partes. Olha, quem foi traído precisa ter uma humildade para reconhecer diante do outro, diante da sociedade. Às vezes as pessoas ficaram sabendo, então tem que ser uma certa humildade para se instalar na realidade, sabe? Olha, aconteceu, é fato, né? Passei por isso, nós passamos por isso e a gente vai superar isso junto. Então precisa sim de um elemento chamado humildade. Não só daquele que traiu, aquele que, né, fez a porcaria, mas também daquele que está disposto ali naquela relação a restaurar, a perdoar. Então tem esse elemento de humildade que tem que existir e a disposição. Olha, não somente, né, recomeçar, mas recomeçar com uma disposição para o novo, para a correção, tá? Então veja bem, nós precisamos, caso queiramos restaurar, que é o caso dessa minha aluna, tá? Tati, eu o amo e eu percebi que a gente estava fazendo tudo errado. Então, assim, eu quero restaurar. Como que eu faço isso? Veja bem, nós temos que mirar no bem. O bem, neste caso, é a restauração. O bem, neste caso, é a luta por uma causa, a causa do casamento. Se a gente não tem isso claro na nossa mente, olha, cadê o bem? Qual é o bem aqui, né? Qual é o bem comum? Qual é o bem, realmente? Não é o meu bem-estar, qual é o bem? Olha, gente, existe uma coisa que a gente precisa salvar, que são as nossas circunstâncias, tá? Se a gente não salva o nosso casamento, o nosso relacionamento, se a gente não salva a nossa biografia, tá? A gente não consegue salvar a nós mesmos. Então, todas as vezes que eu salvo o meu relacionamento, eu estou salvando a mim mesma, tá? Porque isso é parte das minhas circunstâncias, da minha circunstância concreta, tá? O meu relacionamento é parte de mim, é parte da minha biografia. Então, veja bem, precisa ter humildade e disposição. Como que eu vou ter isso, Tati? Olha, tu tem que mirar no bem. Sabe, tem uma causa aqui no qual eu estou inserida. É isso que tu tem que entender. Olha, existe aqui, né? Uma coisa que faz parte da minha biografia. Se eu não salvar este elemento, eu não salvo a mim mesma, eu não salvo a minha biografia. Então, a gente tem, sim, que ajudar o outro a se corrigir, né? E se elevar em virtudes, tá? Vamos lá, gente. Primeiro ponto, para começar uma restauração, digamos assim, ou para recomeçar uma relação depois de uma fratura, né? Primeiro, criar esse ambiente de humildade e de disposição, mirando no bem. Olha, eu estou aqui por uma causa. Eu quero salvar as minhas circunstâncias, porque assim eu salvo a mim mesma, né? E ajudar a salvar o outro, que no fim das contas tá com a alma perdida, tá entendendo? É tipo, tá fazendo, né? Uma grande desgraça na própria biografia. Então a gente tá ali para fazer essa restauração. A primeira etapa é abrir uma brecha, tá? Precisamos abrir uma brecha. Geralmente a brecha, ela consegue ser aberta no diálogo, tá? Então essa é a primeira ferramenta. Olha, temos que voltar a conversar. Temos que voltar a dialogar. Temos que ter aqui uma conversa sincera, tá? Com humildade e com disposição, tá? Isso exige de ambas as partes, tá? Não adianta uma parte, só volto a dizer. A restauração, né, ela precisa de disposição de ambas as partes. Porque senão tu vai, né, por uma guerra sozinho, né? Tu vai lutar sozinho.
Então, assim, a gente pode sim, né, fazer tudo que der, como eu digo, né, a gente faz tudo que dá, estende a mão e espera um milagre. Qual é o milagre? A reciprocidade, deixa eu te contar, né? A gente precisa esperar a reciprocidade e a disposição do outro de recomeçar aquele ambiente que era, né? Ou que nunca foi também, porque tem relações, minha gente, que nunca foram boas. Aí a pessoa olha e diz, Tati, eu quero recomeçar com essa pessoa, mas de uma maneira completamente diferente. Primeira coisa, diálogo aberto. Olha, aconteceu isso, a gente negligenciou isso é culpa tua, isso é responsabilidade minha. É como eu digo, também nomear os culpados não vai ajudar em nada, mas achar os responsáveis e trazer essa responsabilidade para si, isso ajuda em muito, tá? Então, diálogo aberto, né, com humildade, com disposição. O recomeço, gente, geralmente ele se dá em resgatar as coisas do início, tá? Porque a relação no início geralmente é boa. Porque senão as pessoas não ficariam juntas, tá entendendo? Então lá no início tinha um determinado comportamento, né? Tinha um determinado diálogo, tinha coisas em comum, tinha rotinas que alinhavam vocês, sabe? Que alinhavam o casal, que realmente dava uma graça de estar ali. E essas coisas geralmente são perdidas no casamento, são perdidas com o tempo. Então a gente tem que buscar também, além do diálogo aberto, os comportamentos e a rotina do bem-estar do casal. Olha, quando eu fazia isso, ele gostava. Quando eu fazia isso, ela gostava. Quando nós fazíamos isso junto, aquilo nos fazia muito bem. Então essas coisas, elas precisam necessariamente ser resgatadas. Caso não exista na história de vocês um período assim, porque eu também já peguei casos assim, tá? Tati, não, na verdade assim, né? A gente ficou junto porque, sei lá, eu engravidei. E aí a gente engravidou e aí a gente ia ficar junto, nunca teve um período bom. Bom, então vai ter que haver uma descoberta, tá? Descobrir, minha gente, né? É encontrar, é procurar, é cavar quais são as coisas que vocês têm em comum, né, que pode dar essa liga entre vocês. Então, o primeiro ponto para recomeçar é isso, tá? Abrir uma brecha no diálogo, né, trazer aquele comportamento, aquela rotina que fazia bem para vocês, buscar ter uma intimidade e liberdade. Depois de uma fratura, deixa eu te contar, precisa haver liberdade, tá? Não pode haver uma omissão, não pode haver, né? Ah, isso aqui é meu, senha no celular, não vou te falar onde é que eu fui, que hora que eu fui, que hora que eu voltei. Depois de uma fratura na relação, para existir um recomeço saudável, a possibilidade, né, de fato dessa restauração, tu precisa necessariamente ter liberdade um com o outro, tá? Liberdade, acesso à tua individualidade. Nem sempre a gente tem que dar acesso à nossa intimidade. Intimidade é isso que está aqui dentro do teu peito, tá? Nem sempre nós precisamos, né, falar tudo que tá aqui dentro, porque aqui dentro pode ter coisas que vai ferir a pessoa. Podem ter sentimentos que nem tu concorda, tá entendendo? Então, tem certas coisas que a gente só pode falar para um líder espiritual, para um terapeuta, né, para um grandíssimo amigo, uma pessoa que a gente confia, não para o cônjuge, tá? Então, assim, calma o coraçãozinho, como eu digo, a verdade, ela tem que ser, né, dita com caridade. Olha, eu vou fazer bem para essa pessoa ou eu vou fazer um mal, né? Se tu perceber que a tua verdade, a tua intimidade vai gerar um mal no teu relacionamento na pessoa, segura, fala com outra pessoa sobre isso, tá? Não é adequado falar tudo sobre a intimidade. Mas isso nada tem a ver com tu dar a liberdade à tua individualidade. Isso é outra coisa, né? Olha, eu não vou falar tudo que tem aqui dentro porque tem coisas aqui que eu preciso tratar, ok? Porém, eu vou dar acesso à minha individualidade, tá entendendo? Que é a minha casa, o meu celular, a minha agenda, né? Enfim, gente, isso aí é maximamente importante para restaurar, isso é tratamento, isso é ferramenta para tratar aquela fratura da relação, tá? Então, onde não existe liberdade, eu costumo dizer que não existe lealdade. Tá? Onde não existe liberdade, não existe lealdade. Você não tem livre, né? Você não pode livremente acessar as coisas. Eu não tô aqui falando de gente neurótica que fica, né, mexendo, fuçando em tudo da pessoa. Não tô falando disso, gente. Tô falando só de não ter uma barreira entre a individualidade um do outro, né? A gente tem que ter este acesso, tá? Isso é um tipo de tratamento para essas fraturas. Então, a gente tem que ter esse diálogo aberto, a gente tem que voltar a cultivar essas brechas, esses comportamentos que geralmente envolvem o namoro, tá? Deixa eu te contar, né? Muito casal perde o namoro ao longo do tempo. O namoro, ele não pode ser perdido nas relações, não pode ser perdido, tá? Então, esse buscar as coisas boas e a rotina envolve uma coisa de namoro, tá entendendo? Olha, a gente tem que voltar a namorar, mas não é bem assim a voltar a namorar, a gente não pode parar de namorar nunca. É isso. Por isso que eu falo tanto assim, olha, o casal tá desconectado, o que falta?
beijo na boca, diálogo aberto. Vai no restaurante, toma um vinhozinho, vê um filme, vai no cinema, faça coisas, né, em comum, tem atividades em comum. Isso é namoro, minha gente. Isso não pode ser pedido jamais, tá? E também, gente, o recomeço, né, para recomeçar, de fato, uma relação e restaurar essa fratura ou essas fraturas que acontecem, a gente precisa buscar o próprio amadurecimento, tá? Porque quando a gente amadurece, a gente consegue criar uma disposição habitual pro bem. Tu tá entendendo? Então uma pessoa muito imatura é incapaz de perdoar. Tu tá ouvindo isso aqui, tu tá pensando assim, meu, capaz que eu vou perdoar uma traição, entendeu? Capaz, muito. Então tu é muito imaturo, tá entendendo? Porque tu erra, filho, o outro erra, todo mundo erra. A gente não precisa conviver com esse ambiente, né? Se a pessoa realmente não está disposta a mudar. Mas quando acontece o erro e a pessoa se arrepende, a gente tem que ter maturidade suficiente para desenvolver essa virtude chamada perdão. E o perdão, ele é uma disposição habitual para o bem. Então, ou seja, todos os dias a gente se puxa para o bem. Qual é o bem? Salvar as circunstâncias. Né? Lembra do que eu falei lá? A gente tem que mirar no bem. Olha, tem aqui uma causa que eu faço parte. Então, eu preciso lutar por esta causa. Isso é um bem. Tá entendendo? Então, amadurecer é essencial. Inclusive para zelar pela relação, tá? Porque as traições, elas acontecem geralmente onde não há zelo, tá? E aí, sabe que tem a etimologia da palavra ciúme envolve muito mais zelo do que posse. Muitas pessoas não sabem disso, tá? O ciúmes, ele foi deturpado na língua portuguesa, tá entendendo? No diálogo, assim, no cotidiano. Foi banalizado, porque na verdade a relação saudável, ela tem que ter uma pegada de ciúme, mas é o ciúme verdadeiro, que é o zelo, tá? É o zelo, é o zelar por aquele bem que tu tem, tá? Não ter um sentimento de posse nocivo sobre o outro, mas ter um certo zelo, sabe? Olha, eu vou zelar pelo outro e vou zelar pelo relacionamento. Então, quando a gente amadurece, a gente consegue ter esse sentimento de zelo, o que, né, acaba evitando muitos erros e muitas traições e muitas separações. Então, minha gente, precisamos sim dar a manutenção necessária no nosso relacionamento quantas vezes for preciso. Então a pergunta é, Tati, é possível recomeçar depois de uma traição, depois de uma agressão, depois de uma separação? É óbvio que é possível, criatura. Se tu pretende ter um relacionamento, um casamento saudável, tu vai ter que recomeçar 1000 vezes na tua vida. Ai, Tati, eu vou ter que ser traída 1000 vezes. Não, desde que tu recomece direito, não fazendo as mesmas coisas, tá? Recomeça e já coloca no teu peito uma disposição habitual a dar a manutenção, né, necessária no teu relacionamento sempre. Então é possível restaurar, tá? Mas tem uma pegada de humildade, de disposição, de maturidade e de zelo que a gente tem que cultivar dia após dia, após dia, após dia. Então, é isso, gente. A estratégia é essa, tá? Focar no bem, entender que tu salvando o teu relacionamento, tu salva a ti mesma, tá? Salvando as tuas circunstâncias, tu salva a tua biografia, tá? Então foca no bem, abre uma brecha de diálogo com humildade, com disposição, né? Busque aqueles elementos de namoro que vão voltar a dar liga, tá? Entre vocês. Busque a liberdade, né? Aquela liberdade de um ambiente onde não tem omissão, onde não tem mentira, sabe? Onde não tem esconder coisinhas, sabe? Então busca essa liberdade, busca ter uma intimidade de corpo, que eu sempre digo, gente, maior diálogo mais profundo entre o casal é o sexo, né? Então, a gente precisa ter isso também para recomeçar direito. Foca no teu amadurecimento para tu ter a capacidade de perdoar, de sobrepor isto com amor, tá? Com amor. A gente precisa ter essa disposição habitual pro bem. E, minha gente, dar sempre a manutenção necessária na relação, focando nos 5 pilares, tá? Que estão lá na Super Live. Para quem é premium, a Super Live, a reprise da Super Live tá lá na plataforma, né? Se tu não te tornou premium ainda, link na bio até essa semana ainda por 12 vezes R$19,90, tá? R$19,90 por mês tu tem acesso a Super Live, 5 pilares, né? Vai ter acesso à aula semanal. Hoje temos uma mentoria às 20 horas, onde eu vou estar dando ferramentas para superar as diferenças entre o casal, porque às vezes tem muitas diferenças e a pessoa fica, meu Deus, como que eu vou aceitar essa diferença? Então hoje na mentoria eu vou estar falando sobre como superar, quais as ferramentas a gente tem para superar essas diferenças entre o casal e conseguir ser feliz, tá?
Então, lá no Clareia Club Premium tem os áudios diários, tem as aulas semanais, tem as mentorias mensais que vão acontecer hoje, tá? Então, quem é Premium aqui, fica atento que hoje às 20 horas eu entro para nossa mentoria exclusiva. E quem não é, ainda tem a chance, né? Se tu te tornar Premium agora, tu já participa de uma mentoria comigo hoje mesmo. Tá bem, meus queridos? Prazer enorme, né? O pessoal agradecendo, perguntando se essa live vai ficar salva. Sim, esta live vai ficar salva, tá? Muito obrigada pela companhia de todos. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração.